Olá, eu sou o Frank com você e mais um vídeo aqui para o Mestre Academy. Nesse vídeo, se você está começando com o Google Analytics, me acompanha porque eu vou falar sobre como instalar o Google Analytics no site. Esse que é o meu segundo vídeo aí da série, da playlist de Google Analytics para iniciantes. Então, se você está começando, me acompanha nesse vídeo. O assunto vai ser como instalar o Google Analytics. Vou te mostrar aí os caminhos para você instalar até de uma forma mais fácil, tanto a instalação inicial dele, né, para pegar os dados mais básicos, quanto um facilitador para você monitorar coisas mais avançadas. Mas antes de falar de monitoramento até, é importante relembrar que nesse momento a gente vive um cenário da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que no mérito de Google Analytics, de monitoramento do site, implica diretamente que a gente precisa ser transparente com os monitoramentos que a gente está fazendo e fazer os monitoramentos somente com o consentimento, né, da pessoa que está acessando o site. Então, estabelecido pela LGPD, né, que você primeiro precisa que a pessoa concorde em ser monitorada para que você possa, então, fazer os respectivos monitoramentos. Tanto quanto você deve ter uma política de privacidade no site, informando, né, como funciona esse monitoramento de dados, que dados são capturados, como eles são utilizados, né, de forma geral. E nesse quesito, eu vou recomendar para você uma ferramenta que eu estou utilizando, que é a goadopt.io, conforme está escrito na legendinha aí, me acompanhando no vídeo. E essa ferramenta é bastante simples de você implementar no site. Ela tem planos pagos gratuitos, então fica à vontade. Esse vídeo não é comissionado, então você pode seguir por lá ou por outra ferramenta. Existem similares aí que vão ter a mesma funcionalidade, mas essa é que eu estou usando nesse momento, pelo menos. Né? Se eu trocar de ferramenta em algum momento no futuro, eu volto aqui para comentar também sobre esse ponto. Mas basicamente você consegue criar uma conta facilmente na ferramenta, ela gera um código para você aplicar ao site, e esse código vai gerar alguns identificadores aí que serão importantes nesse quesito. A ferramenta também tem o próprio gerenciador aí de consentimento, né? Então você instala um código da ferramenta no site e ela gera aquela widget automática, né, que você vê pelos sites por aí afora, aceitar os cookies ou não aceitar os cookies, aceitar monitoramentos ou não. Essa ferramenta já faz tudo isso para você com tranquilidade. E aí fica cabendo simplesmente a fazer o monitoramento, conforme eu vou falar daqui por diante. Bom, e para falar de monitoramento daqui por diante, é claro que eu vou falar do próprio Google Analytics, para começar essa história. E o Google Analytics, né, ele tem aí, aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar, ou você pode procurar diretamente no Google Analytics, ou então cola o meu endereço, copia o meu endereço aí, né, marketingplatform.google.com/analytics, /about/analytics. Você chega aí na página respectiva ao Google Analytics e tem o botão de fazer login, se você já tem uma conta de Analytics, ou começar aí a sua conta. E caso você opte, né, por começar a sua conta, é mais ou menos o mesmo efeito de você clicar no botão que tem aqui em cima no admin, né, nas propriedades lá do Analytics, o criar conta, onde você basicamente precisa informar o nome da sua conta, né? Então, eu sugiro que você informe um nome que seja pertinente, né? No meu caso, eu estou dando só um exemplo aqui com o nome, mas o nome da minha conta é Mestre Academy, né? Como o nome da empresa. As opções abaixo eu costumo selecionar a primeira, Google Products, e eu desseleciono a última aqui, né? O Account Specialist. Eu deixo as três primeiras, que elas possibilitam recursos a mais para o Google Analytics. A última não é do meu interesse. Se quiser permitir o acesso de especialistas de conta na sua conta de Google Analytics, mantém ativado, se não desativa, aí vai a seu critério mesmo, não tem segredo. E mais outros dois passos, né? Selecionou tudo que você queria. Próximo, ele vem para configurações da propriedade, mais uma vez vem um nome aqui, e aqui o que eu recomendo é utilizar o nome do site que está sendo monitorado, pelo menos é o que eu faço, né? O nome da minha propriedade é o mestreacademy.com, então é o Mestre Academy GA4 de Google Analytics 4, mas o nome pertinente. Também escolha o time zone aqui corretamente, né, e o país. Então, se o seu público principal, né, se a sua audiência principal é do Brasil, seleciona aí o Brasil como o país, e aí seleciona também o respectivo fuso horário mais adequado à sua localização. Isso é importante, né, você puxar um fuso horário mais adequado à sua localização, para que a contagem de dias no Google Analytics reflita a sua expectativa sobre o que é o dia. Então, país e fuso horário vão te ajudar aí a mapear os dias de forma corretas quando começa e quando acaba no fuso horário que você está vivendo. Também em termos de moeda, né? Se você tem a moeda do Brasil como moeda principal, caso você tenha um e-commerce ou queira monitorar valores monetários, então seleciona o real aqui. Se você nunca vai fazer isso, não precisa se preocupar com qual moeda está selecionada. Mas eu vou te recomendar já deixar selecionado real brasileiro mesmo, né? Brazilian Real, como está aqui para mim em inglês, mas é o real, para que fique já adequado para você.
No próximo, ele vai te dar algumas opções que são opcionais aqui, né? Eu utilizei opções para falar delas, né? Você pode ou não selecionar, então, qual é a sua indústria, você pode ou não selecionar, né? O segmento de mercado que você está inserido, tamanho do negócio e quais são as suas intenções aí com o Google Analytics. Você pode selecionar qualquer uma delas aí ou deixar tudo em branco, não tem problema, isso não é relevante para um monitoramento mais geral que você pode aprofundar aí no Analytics, mas selecionando algumas dessas opções, ele pode te dar algumas orientações, alguns direcionamentos aí sobre monitoramentos a fazer no site, relatórios a visualizar. Bom, e aí você clica no criar para ter a conta. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho a minha conta criada naturalmente. E você vai ser levado para a configuração de um data stream, que é o fluxo de dados que você vai capturar para receber os dados então do site, referentes aí ao seu site. Ele é um fluxo de dados, aí o meu aqui, como você pode visualizar, está com o nome maestreacademy.com, o endereço do site, https://www.maestreacademy.com. Ele gera um ID aí para esse stream e ele diz se eu estou recebendo tráfego ou não. Se você acabou de criar, né, e não fez mais nada, você não vai estar recebendo tráfego, mas não tem problema, né, porque você acabou de criar, né, esse fluxo de dados. Se não, você vai estar recebendo dados se você já criou alguma coisa e está instalado corretamente. Eu vou abrir aqui só para dar a visão geral do que acontece, né? Você vai dar o nome, então, para a sua stream, né, para o fluxo de dados, qual a URL respectiva, né, qual site está sendo monitorado, aqui é o meu maestreacademy.com, ele gera um ID para esse stream e, principalmente, ele gera esse Measurement ID. Ele é o código de monitoramento aí do seu Google Analytics. Muito importante, você vai usar ele daqui a pouco, eu vou deixar ele até aqui por enquanto. Tem mais algumas opções relevantes, você não precisa modificar nenhuma delas inicialmente, pode deixá-las como elas vêm de fábrica, mas pode também explorar as opções. Aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários do vídeo e eu te ajudo com qualquer dúvida que você tenha por aqui. Mas, por enquanto, guarda essa tela, deixa ela quietinha por aí, porque antes de falar de instalar o Google Analytics no site, eu disse que ia mostrar um jeito mais prático, mais dinâmico para você fazer isso, e esse jeito é com o Google Tag Manager. Naquela página anterior, sobre o Google Analytics, nesse menu aqui de para pequenas empresas, ele tem esse outro produto aqui, o gerenciador de tags, ou como é mais comumente chamado, o Tag Manager, o Google Tag Manager. Na página do Google Tag Manager, mesmo estilo da página do Google Analytics, né? Mal dá para perceber que trocou de uma página para outra. Você tem aqui a avaliação gratuita, ou enfim, o início gratuito, ou fazer o login direto, mas essencialmente a ferramenta é gratuita também, assim como o Google Analytics, e você pode partir para a criação da conta nela também. A criação da conta, muito similar ao processo do Google Analytics, né? Dá o nome aí da sua empresa, enfim, o nome para a sua conta. Também estou usando um exemplo aqui, né? Na minha conta, eu chamei minha conta de Mestre Academy. O país, mais uma vez, escolha de forma respectiva ao país, com a base de tráfego para o site, né? Com a maior audiência para o site. No meu caso, é o Brasil, a maior parte das pessoas que acessam o meu site é do Brasil. E eu escolhi essa opçãozinha aqui de compartilhar dados com o Google e outros, né? Ele ajuda você a ter algumas configurações de recursos a mais também. Em seguida, nome do container, aqui como ele está dando o exemplo do site, eu também utilizei o nome do meu site, né? O maestreacademy.com para minha conta. E finalmente, a escolha do Target Platform. Para monitorar o site, né? Então escolhe o web e aí você vai ter o botãozinho de criar disponível para você. Mais uma vez, eu não vou criar essa conta porque eu já tenho a minha conta criada, mas com esses passos, né, você vai chegar nesse menuzinho de Installation Instruction, basicamente. Mas é a mesma coisa, ele, na verdade apresenta provavelmente num pop-up para você. E nesse pop-up, né, ele vai ter as informações aí de instalação do Google Tag Manager. Basicamente são dois trechos de códigos, né, o de cima aqui e o de baixo. O primeiro ele fala para você, né, instala o código na tag head do HTML do site, e o de baixo ele fala instala na tag body do site. De preferência, né, quanto mais no começo, mais próximo de onde está posicionada a tag head, melhor. Mesma coisa para a tag body, mais próximo do começo, né, da abertura da tag, é mais adequado que você instale cada um dos respectivos códigos. Basta copiar aqui e colar no seu site. Bom, o colar no seu site é uma variável dependente, na verdade. Algumas plataformas, várias plataformas, para falar a verdade, como o WordPress ou sistemas de e-commerce, plataformas de e-commerce, eles já têm opção para você simplesmente aplicar um código base, o ID, o identificador do Google Tag Manager, para que você tenha ele devidamente instalado no seu site, seja ativado automaticamente. Então, talvez, muito provavelmente, na sua plataforma você não vai precisar copiar esses códigos, vai precisar apenas do ID, já eu mostro esse ID. Mas, se você precisar fazer na mão mesmo, então são esses os códigos e essa instrução. Você precisa colar o código
no cabeçalho da página, né, no tag head, e também no body, outro texto de código, copia e cola, fazendo manualmente. Tenha certeza que o código vai estar colado de forma que ele apareça em todas as páginas do seu site que você queira monitorar, né? Então, se você quer monitorar todas as páginas do site, todas as páginas do site precisam ter o código. Isso significa que eu tenho que abrir arquivo por arquivo do meu site, colar e tal? Depende de como o seu site funciona, de como a estrutura dele é armada. No WordPress, por exemplo, é possível instalar o Google Tag Manager sem plugins, colando esse código no arquivo lá do seu tema, né, do tema do WordPress chamado header.php. Provavelmente vai ser nesse arquivo, header.php, colou um arquivo só. Esse arquivo ele é acionado em todas as páginas do WordPress, todas as páginas que o WordPress roda, né, renderiza no navegador, e, portanto, automaticamente ele renderiza o Tag Manager junto. Então, depende um pouco de como a sua plataforma funciona, você tem caminhos mais fáceis ou mais difíceis aí para instalar. Mas, falando de plugins e de plataformas em geral, provavelmente tudo que você vai precisar é esse código aqui, esse ID. No meu caso, o meu código é GTM, KPZ, SQX. O seu código vai ser outro, então não use o meu código no seu site, porque vai dar errado. Coloque o seu próprio código, né? Depois que você termina a criação da conta, você tem esse código informado aqui, estou na seção de admin, ou aonde você gerencia de fato as tags, né? O workspace, ele é esse código aqui em cima também, tá? Então tá aqui o GTM, né? Hífen, o meu KPZ SQX, o seu vai ser outro, não use o meu código, use o seu próprio código aí do seu Tag Manager. Com o Tag Manager devidamente instalado no seu site, todos os monitoramentos dele vão ficar muito mais fáceis de se fazer. Ele permite, com a seção de tags aqui, que você crie uma enormidade de tags com alguns cliques e selecionando algumas opções. Eu vou mostrar quais são algumas das possibilidades e, propriamente, a instalação da tag do Google Analytics em si, mas eu vou correr para esse item aqui do Folders. Vou pular o Triggers, que são os acionadores ou as regras, como eu costumo chamar, regras de ativação, e também as variáveis para chegar aqui diretamente no Folders. Os folders, você pode criar as pastas, né, a tradução aí para os folders, as pastas conforme você preferir, e eu tenho aqui criado a minha pasta, né, do Google Analytics 4, que tem várias tags, né, eu vou passar por algumas delas para você visualizar como são, mas especificamente essa tag GA Page View, ela é de interesse nesse momento, e a tag GA Config também. São duas tags que eu costumo recomendar que você utilize aí para fazer a instalação, ativação do Google Tag Manager. Então, do Google Analytics com o Google Tag Manager. Vou abrir aqui a tag do GA Config, mas para mostrar aqui, né, antes de mais nada, deixa eu fechar. Se você trabalhar com pastas, você tem a opçãozinha aqui de clicar em adicionar nova tag, ou, deixa eu voltar para a listagem de tags geral. Tem o botão aqui de nova tag, também vai dar na mesma, tá? Então você pode usar o botão nova tag, ou então se você já criar uma pasta, eu recomendo que você crie uma pasta, né? Mais ou menos como eu fiz por aqui, eu tenho uma pasta chamada Analytics 4, e aí vem aqui e clica adicionar nova tag para você ter a sua nova tag. E primeiro, uma tag de configuração, né? Quando você clica lá no botãozinho de criar nova tag, ele vai estar com tudo em branco, né? Inclusive o nome aqui não vai estar preenchido. Você preenche com o nome que você prefira, né? Eu deixei o meu GA4 config, pode usar o nome que você preferir. Sugiro dar um nome que seja fácil de lembrar depois do que está acontecendo com aquela tag, né? Para que ela serve. E essa é uma tag de configuração do Google Analytics 4. Aqui em cima, né, a tag também vai estar tudo em branco, e aí nas opções de tags, você clica aqui, ele vai aparecer para você os vários modelos de tags que ele tem para preencher, para você criar. Então, além das tags de Google Analytics, né, do Universal, a versão anterior ainda está aparecendo aqui para mim pelo menos, as tags de Analytics 4, configuração e eventos, tags de Google Ads, tags do Floodlight também do Google, tags do Conversion Linker, tags do Optimize, tags das pesquisas do Google, né, o Google Surveys, mais as Featured Communities, templates, também tem templates que você pode adaptar, tags livres para você usar como preferir, tags de outras várias ferramentas, né, o AdRow, Adometry, BizRate, Awin, né, de plataformas de afiliados, várias plataformas aí, Google Ads, Crazy Egg, enfim, várias coisas que você tem. E é por isso que eu digo que o Google Tag Manager pode te adiantar a vida em muitos aspectos, não só no Google Analytics. Voltando ao cerne, né, voltando ao centro da questão, que é o Google Analytics, o tipo que você vai escolher então para a primeira tag é o GA Configuration, que é o que eu já tinha escolhido aqui mesmo, não muda nada. E aqui dentro, onde ele tem o Measurement ID, você pode ver que está escrito para mim aqui, né, abre chaves, GA4ID, fecha chaves,
para você vai estar em branco, e aí o que você faz é clicar nesse botão aqui, ele vai sugerir que você escolha uma variável, mas na verdade você clica nesse maisinho aqui do lado para criar uma variável. E a variável que você vai criar é a GA-ID, como eu fiz ali. Então, essa tela é que vai aparecer para você. Já eu te mostro, então, como você configura. Deixa eu voltar aqui. Fecha, fecha. Fecha mais um. Já eu volto nessa tag. Para poder mostrar. Pode ficar aqui mesmo, na verdade. Folders. E aí, a tag que você vai... A variável, perdão, que você vai criar. Ó, não apareceu GA4. A variável, então, que você vai criar, né? Preenche o nome dela como você preferir, eu prefiro chamar de GA4, e aí como tipo da variável, né? Clica naquele espaço em branco, ele vai listar uma série de opções aqui também, que são tipos diferentes de valores que você pode guardar. Nesse caso, escolha a opção constante ali, ou permanente, como foi traduzido em algum momento para português, mas é a constante aqui. E esse código, adivinha, é aquele código lá do Google Analytics, né? Então, volta lá no seu Google Analytics, naquela tela da Stream, onde ele informa para você o Measurement ID. No meu caso aqui, né, o G, hífen, 3W, etc., esse montão de coisa. Clica no copiar e já está tudo certo, né? Já copia para você de forma mais prática. Copia o seu código, né, o seu Stream ID. E, cadê? Aqui. E aí cola ele no campo value aqui. E pronto, é isso, salva, tá? Nome, constante, cola o valor, e aí você salva. Quando você salvar, ele automaticamente já vai voltar para a tag lá de configuração. Ele vai estar aqui nesse ponto com a informação do GA4ID. Essa informação também, né? Deixa eu apagar aqui para você visualizar. Quando você começa a digitar aqui dentro, ele vai filtrando para você as opções. Abre duas chaves e começa a digitar, e aí você encontra qual é a informação que você quer utilizar. E no caso, o GA4ID, se você criou pelo menos com o mesmo nome que eu criei, GA4ID fica sendo então a sua referência aí para quando você quiser utilizar o Measurement ID. Você não precisa toda hora vir buscar o código aqui, nem decorar qual é esse código, né? Deixa uma variável já pronta com o código para você utilizar. Talvez na sua configuração ele venha marcado essa opçãozinha aqui de Send a Page View Event with this configuration when this configuration loads, que é mandar um evento de Page View quando essa tag aqui, né, quando essa tag de configuração for carregada, for ativada. Particularmente, eu não faço isso. Eu mantenho a minha tag de Page View separada, então essa é apenas a minha tag de configurações. Se você preferir que faça 2 em 1, então clica aqui e segue com as configurações que eu ainda vou comentar. Mas basicamente eu não faço essa opção, tá? Não precisa configurar mais nada. Eu sei que tem algumas opções aqui visualizadas, você não precisa fazer nenhuma delas, são algumas configurações um pouco mais avançadas, pode pular todas elas e identificar, né, marcar aqui qual é a sua opção de regra ou de acionador. Como eu disse, né, os acionadores eu costumo chamar de regras para ativação da tag. O que acontece, né, na dinâmica aqui do Google Tag Manager é que eu estou criando então essa tag de configuração e eu preciso dizer para o Google Tag Manager qual é a regra de ativação, quando que ele deve utilizar essa tag no meu site, quando que ele vai ativar, então, a tag do Google Analytics 4 no meu site, a tag de configuração. Isso é o que cabe aos acionadores. E por aqui, talvez você esteja lendo, né, o meu Firing Trigger, né, então a minha tag o meu acionador de ativação, minha regra de ativação é o All Pages. Para você, a tag vai estar em branco, mas você clica na opção de edição, e no maisinho que aparece para você na hora de escolher uma regra, você não vai ter esse montão de regras que eu tenho já criadas. Você pode pesquisar aqui pelo All Pages, se você fez a sua configuração em inglês, ou todas as páginas, se a sua configuração estiver em português. Você vai encontrar todas as páginas como a regra de ativação. E aí, você vem aqui e aplica, então, né, o meu está aplicado aqui com o All Pages, pode salvar e ele vai fazer, então vai ter a sua primeira tag aí criada. Eu vou fechar sem salvar porque eu não preciso de alterações na minha tag. Se por acaso você resolveu, deixa eu dar um stay here por enquanto, se por acaso você resolveu que vai utilizar essa tag para mandar page views, o seu acionador aqui precisa ficar um pouco diferente, como eu vou comentar daqui a pouco, mas essa seria a única tag que você precisaria criar para começar o monitoramento do Google Analytics no seu site. Como eu tenho duas tags, eu trabalho com duas tags, a minha opção não está selecionada. Se você seguir o meu modelo, então você precisa criar mais uma tag.
Vou fechar, e agora sim, sem salvar, mas você já teria salvado. E aí a minha segunda tag criada é a tag de page views, essa tag GA4 page view. Mais uma vez, ela vai ser uma tag em branco, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar também como ela apareceria para você, né? Clica no adicionar nova tag e ela vem uma tag em branco, né? Aí você dá o nome, no meu caso eu utilizei o GA4 Page View, aqui em branco também, né? Clica e ele vai aparecer aquele campo de selecionar uma tag, você vai selecionar a tag de evento. Vou voltar aqui. Para citar a regra também, né? O campo fica aberto assim, quando você clica, ele aparece para você escolher alguma regra ou criar uma nova através do maisinho aqui. Deixa eu fechar e voltar para a minha tag base lá. Então, a minha tag do GA4 Page View. Chamei a tag de GA4 Page View. O tipo, né, como eu comentei agora mesmo, coloquei o GA4 Evento como tipo para minha tag. Nesse campo de configurações, né, essa tag GA4 config, né, essa informação aqui, é exatamente a tag que a gente acabou de criar, né, que eu acabei de mostrar. Então, você pode clicar aqui, ele vai ter algumas opções para você. E aí tem a tag GA4 config. Você pode utilizar também esse campo aqui do nenhuma, manualmente setar o ID. Se você utilizar esse campo, se você utilizar essa opção, a informação que você precisa preencher é justamente o ID aqui, né? O Measurement ID, tá bom? O seu GIF em alguma coisa, né? Esse é o meu código, não use o meu código no seu site. Use o seu código no seu site, no seu Tag Manager. Ou então, se você seguir a minha configuração, instala então com o GA4 config aqui, né? Seleciona essa tag, ela vai estar disponível para você. Segundo campo a preencher é o Event Name aqui. E aí o Event Name, como você pode observar que está escrito aqui, está com Page Underline View. Esse nome de evento, né, ele precisa estar escrito exatamente desse jeito. Tudo minúsculo, separado com um underline aqui, né, o page do view, sem espaço antes nem depois, sem nenhum caractere antes nem depois. Esse nome de evento, page view, é exatamente o que o Google Analytics utiliza para então marcar as visitas no seu site, né? Todo mundo que acessa o seu site, quando passar a acessar o seu site, vai ativar aquela tag anterior do GA4 config e ao executar aquela tag, a tag de page view, que é essa, pode executar tranquilamente, e essa tag de page view aqui, então, começa a monitorar as visualizações de página e mais um monte de métrica que vem acompanhado, como o volume de sessões, as vezes que a pessoa começa a ativar novamente, né, continua ativando o page view, taxa de rejeição, taxa de engajamento, tempo no site, enfim, várias métricas derivadas simplesmente desse monitoramento aqui, page view. No vídeo anterior, né, na minha aula 1, aí, no meu vídeo 1 dessa série de Google Analytics, eu mostrei diversas das métricas que tem lá dentro, então, métricas e dimensões, todas elas derivadas aí simplesmente de uma tag de page view. Muitas delas derivadas simplesmente de ter a tag com o evento page view ativado. Bom, escreveu o page underline view aí certinho, correto, sem erro, não pode ter nenhuma variação com esse nome. Eu tenho uma configuraçãozinha extra aqui que você não precisa fazer, não precisa se preocupar com ela, pode passar para adiante. E aí vem de novo a relação dos acionadores, né? As regras de ativação. Aqui é onde entra em jogo a questão com a GoAdopt e com a LGPD. Este especificamente é o monitoramento que você precisa ter o consentimento das pessoas ou não. Quando esse page view acontece, é quando o monitoramento para dentro do Google Analytics acontece. Então, você só pode ativar depois que a pessoa der o OK para você no site, né? Depois que a pessoa clicou lá no aceitar os cookies e tal, que, como eu comentei antes, se você utilizar a GoAdopt para fazer essa gestão do consentimento, ela vai gerar o widget para você e todo mundo que acessar o seu site vai conseguir visualizar o widget lá tranquilamente. Clicou no sim, a widget permite, então, envia para o Google Analytics, envia para o Google Tag Manager, aliás, um evento, uma informação que diz para o Google Tag Manager, ok, a pessoa consentiu, você pode realizar monitoramentos. E é isso que vai ficar representado nessa regra aqui, nesse acionador que eu chamei de Adopt Event Analytics. Então, você iria clicar aqui para adicionar um novo acionador. Eu vou abrir como o meu evento está produzido para que você possa visualizá-lo já diretamente. Então, o nome, à vontade, né? Eu resolvi chamar de Adopt Event Analytics. Você pode chamar aí como você preferir. E o tipo do evento é um Custom Event. Então, aqui embaixo ele tem essa opção aqui do Custom Event. Selecionado o Custom Event, ele tem a informação para você preencher aqui sobre o Event Name. Como eu disse, a Adopt é uma ferramenta bastante simples de utilizar. Quando você cria a conta, coloca o código no seu site, ela vai gerar um código desse, uma sopa de letrinha dessas para o seu site.
E essa sopa de letrinhas aqui que ela gerou para o meu site, você não deve copiar esse código para você, ele é referente ao Google Analytics. Então, quando a pessoa está navegando lá no mestracademy.com e ela aceita o monitoramento, né, tem consentimento com o monitoramento, salvamento de cookies, etc., o próprio script, né, a própria ferramenta da Adopt dispara para o Google Analytics, como a gente costuma dizer, um evento, e aí no meu caso o evento é esse código maluco aqui, mas a ferramenta, a Google Adopt, informará para você qual é o seu código e para você utilizar nesse campo, e aí você preenche com o seu próprio código da Go Adopt neste campo de Event Name e marca aqui a opção, né, garante que essa opção está marcada pelo menos All Custom Events. Feito isso, essas opções aqui abaixo não vão aparecer para você, vão aparecer depois em outros momentos, e aí você salva a sua regra de ativação, né, o seu acionador aí da sua tag de Page View do Google Analytics. Bom, feito esses passos, você tem aí pronto para utilizar o seu Google Tag Manager com o Google Analytics monitorado. E assim como para criar esse Page View, né, eu simplesmente escolhi o tipo da tag, né, aqui, deixa eu abrir mais uma vez, escolhi aqui, né, o tipo da tag. Se eu quiser criar uma tag de monitoramento do Google Ads, né, do Google Ads Remarketing, eu posso vir aqui, crio lá uma nova tag, escolho o tipo Google Ads Remarketing. E em vez de ter que colar o código do remarketing do Google Ads no meu site, eu simplesmente crio uma tag, mais ou menos nesse modelo, né? É que a tag do Google Ads Remarketing vai ter outros parâmetros para informar, mas é só copiar uma série de itens aqui e vai estar feito. Se eu quiser adicionar o page view lá do Facebook, né, eu posso usar uma tag custom HTML, cliquei aqui dessa vez, né, ele muda para eu adicionar, simplesmente copiar lá o código do Facebook Ads e colar aqui dentro, aproveitando então para mostrar a tag do Google Ads Remarketing. Só alguns campos que o próprio Google Ads informa, né, o Conversion ID ou outras informações, você preenche, já está tudo feito para você utilizar também. Além do próprio Google Analytics, como ele permite o uso, né, de outros tipos de eventos, você simplesmente seleciona a tag, né, o tipo da tag já event, e troca o nome do evento que você quer monitorar e facilmente você tem aí criados outros eventos. Vou fechar aqui sem salvar mais uma vez. E um recurso também muito importante do Tag Manager para você, à medida que você vai instalando, criando novas tags, é o Preview. Mais um ponto muito importante de você ter o Google Tag Manager como uma ferramenta para utilizar, para intermediar aí monitoramentos e coisas que você faz no site. Nesse caso específico aqui, né, depois que você criar a sua tag de Analytics, tanto de configuração quanto de Page View, clica no Preview, ele vai salvar um breve momento e vai carregar para você ou essa tela, ou ele vai te indicar a instalação de um complemento, que é o complemento aí do Chrome, pelo menos, do Google Tag Assistant. Né? Tá aqui no nome da janelinha aqui, o Google Tag Assistant, né? O nome da aba, que é necessário, né? O nome da ferramenta aqui em cima também. Você precisa desse complemento para que o Tag Manager funcione mais propriamente. Então, você instala o código, instala o Tag Assistant e vai rodar melhor para você esse teste. Bom, eu vou trocar aqui para o Mestre Academy. Vou achar uma página específica aqui, acho que o blog pode ser uma boa, talvez abra rapidinho. Então, conectar. Ele abre, então, a página do seu site automaticamente. Pode ser qualquer página do seu site, né? Abrir aqui a página do blog, mas poderia ser a página inicial, pode ser qualquer uma das páginas do seu site. Ele carrega, ele informa, né? Ele coloca essa caixinha aqui, né? Para dizer, então, do Tag Assistant, que o Tag Assistant está conectado e que o Debug Information está disponível numa outra aba, né? Que é as informações de debug. Primeira informação, né? Se aparecer essa janelinha, é porque o Google Tag Manager está instalado corretamente. Aí na aba anterior que ele deixou criada aqui, ele informa que está conectado no site, vou dar um continuar aqui. E na listagem aqui do lado, no meu caso é bastante coisa, para quem está começando vai ser pouca coisa, ele vai informando então quais eventos já aconteceram. E no último de todos aqui, no topo de todos, para falar a verdade, né, a primeira coisa que ele informa é o summary, ou o resumo de tudo que aconteceu. E aí ele informa para mim todas as tags ativadas. Claro que para o meu site eu tenho um montão de tags já criadas, mas essencialmente você procura para ver, você tenta conferir, né, se a sua tag GA-PageView está ativada e se a sua tag GA4config está ativada. Foram essas duas tags aqui que eu mostrei na criação, né, ao longo desse vídeo,
E aí são as duas tags que interessaria para você, principalmente, né, se você só tem essas duas tags, encontrar nesse momento aqui. Então, as duas tags ativadas significa que funcionou corretamente, então, a sua configuração no Tag Manager. E nesse momento, né, onde eu simplesmente apliquei aqui o preview, todas as configurações que eu fiz estão ativadas somente para mim, somente para o preview, porque eu ainda não ativei aqui no Submit, né, eu não publiquei as alterações. Então, essa vantagem do preview do Google Tag Manager permite que eu faça as configurações, experimente, teste, sem impactar todo mundo que está acessando o meu site nesse momento. Então, supondo que eu fiz uma configuração errada, dentro do preview eu tento visualizar aqui se deu tudo certo, se está correto ou não. Se tiver errado, eu não estou atrapalhando em nada as pessoas que estão acessando o meu site nesse momento, porque eu estou rodando no preview. Encontrei alguma coisa errada, melhor corrigir, a tag de page view não ativou, já config, posso voltar para cá, né? Abra a minha tag do já config ou qualquer outra que seja, né? Configuro as informações, as configurações, altero, salvo as minhas alterações, preview de novo, ele vai fazer esse processo mais uma vez, conectar no site, carregar, eu volto para cá para visualizar então se dessa vez deu certo. Deu certo, carregou já config, carregou já page view. Se eu voltar para Analytics, né, deixa eu até voltar aqui, e dentro do próprio real time do site, como eu comentei também no vídeo anterior, se no real time, né, eu estou vendo pessoas acessando o site e tal, então significa que a minha configuração está funcionando mesmo, né? Meu próprio acesso pode aparecer por aqui. Mas essencialmente, se você tem, né, as suas tags ativadas por aqui, é porque deu certo a configuração que você fez. Aí você pode fechar, na janelinha aqui tem o botãozinho do Finish, ele fecha a janela automaticamente. Na abinha do Tag Assistant, você pode também fechar a conexão, não tem mais nada para fazer por aqui. E finalmente, no Google Tag Manager, né, depois dessas configurações feitas, você clica no Submit, né, que é então enviar, publicar. Quando você clica, ele solicita que você informe um nome para essa versão, como ele costuma chamar, e também uma descrição. Você pode dar um nome, minha primeira tag ou instalação do Page View do Analytics, sei lá, e uma descrição também pertinente. Clicando no publicar, ele aí sim coloca no ar para todo mundo que está acessando o seu site. Só a partir desse momento é que as alterações que você faz terão impacto, né, para todo mundo que acessa o site. Então, recomendo sempre você trabalhe com o preview primeiro, e aí, conforme você veja que está tudo funcionando no preview, vem para o Submit e envia as alterações para o site. E o interessante também é que quando você faz essa submissão e ele cria uma versão, essa abinha do Versions aqui guarda para você todas as suas publicações do Tag Manager, né, de coisas, de alterações que você realizou. Então, mesmo que você tenha colocado uma no ar e deu errado, não era para ter feito isso, dá para você voltar para a versão anterior aqui e colocá-la no ar no lugar da que está funcionando atualmente. Então, confere, realmente, eram essas informações que eu queria. Ele tem, dentro desse menuzinho de reticências, fazer um preview para você conferir que realmente essa versão funciona tudo como deveria funcionar. E ele tem essa opção do Set a Latest Version. Então você coloca como a última versão, né, como a versão mais recente, para se tornar então a sua versão mais atual. E nas reticências aqui do lado, né, você tem também aquele conjuntinho de opções, também com a opção do Publish, né, para você então tornar esta a sua versão corrente, né? Clica no Publish e aí eu estou selecionado de baixo aqui, né? Se eu clicar no Publish, eu volto uma versão, né? Então a minha 494 passa a ser a minha versão atual no site. Então mesmo se eu errar uma configuração, fiz um negócio que não era para fazer, publiquei, deu errado, não funcionou do jeito que eu queria, imaginei outra coisa, basta vir aqui, escolher, né, uma versão anterior que você sabe que estava funcionando corretamente, clica no Publish e aí você tem uma versão anterior do seu site, do seu Google Tag Manager, funcionando para o site, voltando as coisas antes das suas alterações, né? Então, bem prático, bem seguro você trabalhar com o Google Tag Manager em termos de criar vários monitoramentos diferentes, não só o Google Analytics, testar as configurações que você faz sem impactar outras pessoas usando o site e ter o seu controle de versões, né? Quando você publica, quando você submete uma nova versão, você tem o seu controle de versão, versionamento, como a gente costuma chamar, de forma que, se alguma coisa der errado, se alguma coisa parece que não está funcionando direito, você volta para um outro ponto, para um outro momento, para uma outra configuração, quando tudo parecia funcionar direito. E aí você tem, então, seu monitoramento protegido, né, seguro, feito de uma forma bem tranquila.
Esse é o kit, então, para você fazer a sua configuração de Google Analytics, especialmente, né, utilizando o Google Tag Manager por esses quesitos que eu citei por último, mas, além de tudo, né, fica muito fácil você criar monitoramentos. Clicou, selecionou, escreveu lá qual evento você quer monitorar, determina em qual momento deve ser ativado, né, uma página, um clique, alguma coisa útil ali para ser efetivado o monitoramento, e você tem efetivado, então, o monitoramento de forma garantida para você, né? De forma prática de estruturar, de visualizar, de corrigir, de debugar, de depurar, fazer a validação com o preview lá do Google Tag Manager. Então, as duas ferramentas aí em conjunto aumentam muito o seu poder de entendimento do que está sendo feito corretamente. Você não precisa ficar colocando a mão em código toda hora, é só para instalar o Google Tag Manager praticamente, você usa o código do Google Tag Manager no site, ou o identificador, né? E aí você não precisa de código no momento nenhum. Só sai clicando, selecionando o ID, marcando, escrevendo lá o page view, e você tem facilmente o Google Analytics instalado no seu site. Também tomando a preocupação lá com a LGPD, com a garantia do consentimento das pessoas acessando o site, você tem aí a forma como você monitora o seu site bastante segura para você utilizar o seu jeito aí de você instalar o Google Analytics no seu site, garantir que ele está funcionando, testar e tudo certo através do Google Tag Manager. Para você então que está assinando o canal, meu muito obrigado. Para você que ainda não assina o canal, aproveita agora, assina, espero que você esteja gostando. Na descrição do vídeo tem também o link da playlist aí, se você não assistiu o vídeo anterior, poder assistir o vídeo anterior e colar no próximo também, no próximo vídeo dessa playlist, onde eu falo sobre como você analisa os dados finalmente, depois de criar os monitoramentos, como você analisa os dados, que dados tem lá dentro para você analisar, quais boas práticas tem, para você tirar os insights, tirar as ações aí a executar. Dessa aula, se for alguma dúvida, desse vídeo, se for alguma dúvida, vai deixando nos comentários que eu volto aí para responder as suas dúvidas, a gente vai se falando. Vou ficando por aqui, até a próxima.